Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então aos destaques desta quinta-feira. A prisão de Fabrício Queiroz, ex-policial militar, é investigado pela suposta prática de rachadinha quando atuava como assessor no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Coronavírus no Brasil, foram registradas 1.238 mortes nas últimas 24 horas. Ao todo, são 47.748 vítimas da Covid-19. O número de infectados já passa de 978 mil. Inquérito das fake news continua. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decide prosseguir com as investigações. O inquérito apura a disseminação de informações falsas e ameaças a ministros. Abraham Weintraub deixa cargo de ministro da Educação. Eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. E Abraham Weintraub falou de Banco Mundial. Vamos falar de economia. A 8ª queda da taxa básica de juros, a Selic, fez surgir algumas dúvidas sobre como isso pode mexer com o bolso do consumidor e quais são os impactos para quem tem dinheiro na poupança. O Heródoto vai esclarecer essas dúvidas aqui para a gente. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Olha, como nós já informamos, a taxa Selic está em 2,25% ao ano. É uma coisa quase que inacreditável a gente imaginar que uma taxa Selic, que já foi de 12%, 15%, 20%, 30%, agora está em 2,25%. E isso é muito importante pelo seguinte, porque uma série de outras coisas são corrigidas pela taxa Selic. Por exemplo, a poupança está diretamente ligada também ao rendimento da taxa Selic. Muito bem, com essa queda para 2,25, como é que fica a poupança? Como é que fica o seu dinheirinho aí guardado na poupança? Ele vai ganhar da inflação, ele vai perder da inflação, ele vai empatar com a inflação. Dessas três alternativas, a segunda é correta, ou seja, vai praticamente empatar com a inflação. Então, se você deixar o dinheiro o ano inteiro na poupança, ela vai render mais ou menos, vou arredondar, 2% ao ano inteiro. E quanto é que vai ser a inflação desse ano? Vai ser mais ou menos 2%. Então, você não perde nada, mas em compensação também não ganha. Agora, em compensação, a taxa real de juros praticamente é zero, porque se a inflação é 2 e a Selic é 2, significa que vai dar 0 a 0. Agora, vamos olhar para o outro lado. O que tem de bom nessa notícia de uma taxa Selic de 2,25%? É o seguinte, com o rendimento muito baixo, não na poupança, mas também numa série de investimentos chamados pré-fixados, pessoal de grande grana, né? Vai tirar seu dinheiro daí e vai ter que aplicar na economia. Bom, para aplicar na economia vai ter que abrir fábrica, vai ter que abrir empreendimento, vai ter que ativar alguma coisa e vai novamente girar a economia e vai, logicamente, criar emprego. Então, esse lado é um lado muito bom, é o lado para a indústria e para atividades econômicas de maneira geral. Agora, você vai dizer, bom, e para o governo, é bom? É bom também. Por quê? Porque aquela dívida pública que já é muito grande, vai ficar monstruosa até o final do ano, ela também é corrigida pela taxa Selic. Então, logicamente, a dívida sendo corrigida por um juro menor, ela cresce não tão rapidamente quanto acontece no passado. E por que isso é bom? Isso é bom não só para o governo, mas é bom também para nós, porque contribuinte, nós vamos acabar pagando essa dívida mais cedo ou mais tarde. Então tá aí, o resultado dá 2,25 ao ano. Se você disser, bom, tem mais reunião do Copom? Tem. E o mercado já está dizendo que acha que pode cair de 2,25 para 2. Bom, sabe, quem viver, verá. E nós vamos estar aqui para contar para a turma isso aí. Boa, Heródoto. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta aqui com mais informações e mais análises. Olha só, hoje o Rio de Janeiro voltou com futebol. Já está rolando Flamengo versus Bangu lá no Maracanã. Já em São Paulo, os treinos começam no dia 1º de julho. Na sua opinião, é um momento bom? Não é?
para a volta do futebol? Essa é a nossa pergunta hoje para você participar nas nossas lives. Se quiser mandar pelo WhatsApp, o telefone já está aí na tela, 942-128-782. Pode participar também na nossa live no Facebook. Eu sempre peço para vocês mandarem a cidade. Eu estou acompanhando e muita gente já está mandando a cidade. E também pode participar pelo Twitter, #JRNews. Claro que essa é só uma pergunta para levantar a bola para você, mas você pode participar com opiniões sobre outros temas levantados aqui dentro do JR News. Tá certo? Combinado? Então, olha, preso nessa quinta-feira, esse é um tema que tem repercutido bastante em Atibaia, no interior de São Paulo. Fabrício Queiroz, é bom lembrar, investigado por movimentações financeiras suspeitas realizadas quando trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Você vai ver todos os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco. Enquanto isso, eu te aguardo na próxima live. Estamos no ar com a sua participação, bola rolando lá no Maracanã. O que vocês acham? Acho que tem que continuar o futebol? Só para alertar, tá 0-0, tá? Quem quer saber do resultado, tá 0-0 o jogo lá. Teve protesto na frente do Maracanã, muitos torcedores contrários à volta. Então vamos ver a opinião de vocês. A Mauri de Vila Velha, acho que sim, o povo precisa de diversão e os clubes das verbas. Essa é a opinião da Mauri registrada aqui. A Mauri, forte abraço para você. Thaís de Salvador diz o seguinte: sim, acho que é um bom momento para voltar aos treinos gradualmente, assim como os times estão fazendo. Valeu, Thaís. Forte abraço. Será que ela é Bahia ou Vitória? Bahia ou Vitória? Luiz, de Curitiba, diz: não é um bom momento, não, mas os interesses financeiros dos clubes são grandes. Pelo menos essa é a avaliação do Luiz, de Curitiba. Luiz, obrigado pela participação. Forte abraço. Wagner, de São Paulo, capital: o momento pode ser precoce, mas um dia teria que voltar. Isso também vai esfriar um pouco a tensão causada pela pandemia, que é o único assunto ultimamente. Está aí uma análise completa do Wagner. Wagner, obrigado, forte abraço. O Jaques de Blumenau: não vejo problema em começar o futebol, até porque praticamente todas as coisas já estão voltando ao normal. Valeu, Jaques, forte abraço. Samuel, de São José do Rio Pardo: acho que deveriam deixar o esporte de lado até a pandemia passar, pelo menos é a opinião do Samuel. Valeu, Samuel. Tem mais participação do WhatsApp ou essa foi a última? Essa foi a última, então vamos correr para o Face? Eu dou uma boa noite para o Ramos Naldo, que é lá de Manaus. Forte abraço para Manaus. Uma boa noite, Ramos. Ana Cláudia Custódio, que é de Rio Novo, em Minas Gerais, também dando boa noite. Adriana Petit, sempre participando aqui. Um forte abraço para você, Adriano. O Antônio José Loyola, assistindo lá de Fortaleza, no Ceará. A Aninha Miranda também participando aqui. Já chegou compartilhando. Valeu, Aninha. Um grande abraço para você. O Begair Cristófel tá falando de Honório Serpa, no Paraná. Uma boa noite para você também. Opa, vamos mandar. O Ramos já mandou depois. Manda um abraço aqui para o Manaus. Futebol, alegria do nosso povo. E alegria do nosso povo de Manaus e o futebol feminino, que é fortíssimo. Lá em Manaus, o time do masculino, o Amazonas não tem um time forte, se não me engano, nem na segunda divisão. Posso estar correndo, não sei se na terceira, mas enfim, no futebol feminino as meninas arrebentam, né, Ramos? Manda um abraço aqui, um abraço dado a todo mundo de Manaus. Saudade de comer um tambaqui e um pirarucu, que lá os peixes são maravilhosos lá no norte do país. Em 30 segundos a gente está de volta e, claro, daqui a pouquinho eu estou aqui de novo para a gente bater mais um papo. Forte abraço, em 10 segundos eu estou de volta. JR News de volta para falar que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma tabela atualizada com a divisão dos recursos do fundo eleitoral. Os valores foram recalculados porque o tribunal estabeleceu o período a ser considerado para a divisão dos percentuais do fundo, levando em consideração o tamanho das bancadas da Câmara e do Senado. Esse marco passou a ser a última eleição geral.
ou seja, de 2018. Mesmo com a atualização, os partidos que vão receber as maiores parcelas continuam sendo aqueles que a gente já tinha mostrado. O PT e o PSL tinham as maiores bancadas e, por isso, recebem o maior valor. É bom lembrar que o fundo eleitoral são mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões nossos. Ou seja, que é bom lembrar, são distribuídos entre os partidos, que é bom lembrar, é uma necessidade esse dinheiro ser nosso, porque foi proibido o financiamento privado, então só financiamento público, lá atrás, quando foi decidido no STF. Por isso, então, esse financiamento público que a gente sempre tem batido na tecla, 2 bilhões que vão para o bolso deles e poderiam, claro, estar em outras áreas mais necessárias aqui no nosso país. Agora a gente fala do secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, que informou que desde a última quarta-feira, o sistema do SUS em que são registrados casos ambulatoriais de coronavírus está com problema. Esse problema provocou uma queda na quantidade de notificação de casos no estado. Nesta quinta-feira, São Paulo registrou mais de 1.100 casos. Os números estão abaixo da média dos últimos dias, que era ali em torno de 5.000. O secretário apontou que o problema também ocorre em outros estados, mas não disse quais. Preso nessa quinta em Atibaia, no interior de São Paulo, Fabrício Queiroz é investigado por movimentações financeiras suspeitas realizadas quando trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Prendeu o ex-assessor por volta das 6h30 da manhã, enquanto ele ainda dormia. Foi uma diligência que não teve nenhuma intercorrência. A casa, que fica em Atibaia, no interior paulista, pertence a Frederic Vazef, um dos advogados da família Bolsonaro. De lá, o comboio seguiu para o Instituto Médico Legal, na região central de São Paulo, onde Fabrício Queiroz passou por exame de corpo de delito. E, em seguida, foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Em São Paulo, a ação foi realizada por uma força-tarefa da Polícia Civil, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga a chamada rachadinha. Segundo denúncias, o esquema envolveria servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que na época trabalhavam no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e hoje senador. A investigação começou depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF, identificou movimentações bancárias atípicas nas contas dele. A promotoria identificou que Fabrício Queiroz teria recebido 2 milhões de reais por meio de quase 500 depósitos em dinheiro feitos por 13 assessores ligados na época ao gabinete de Flávio Bolsonaro. Do DHPP, Queiroz seguiu em comboio até o Campo de Marte, onde de helicóptero foi levado ao Rio de Janeiro. O desembarque no estado foi por volta do meio-dia. Ele seguiu de carro primeiro para o Instituto Médico Legal, onde fez mais um exame de corpo de delito. De lá foi para a cadeia pública de Benfica, onde passou por uma audiência de custódia que verifica as condições em que ele foi preso. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio na mesma operação. Um deles na casa de Alessandra Marins, ex-funcionária da Assembleia Legislativa e que trabalha atualmente no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. A residência fica na mesma rua onde o presidente Bolsonaro tem um imóvel. Os agentes também estiveram em 2 endereços ligados a Márcia Oliveira Guiar, mulher de Queiroz, para cumprir um mandado de prisão, mas ela não foi encontrada. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que estava tranquilo com a operação de hoje. Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto. O advogado Frederic Vazef, dono da casa onde estava Queiroz, deixou Brasília nesta quinta-feira. Ao chegar ao aeroporto, evitou os jornalistas. Disse que poderia perder o voo e que depois falaria com a imprensa. Vazef embarcou com destino ao Rio de Janeiro.
E o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre a operação que prendeu Fabrício Queiroz. Veja o que ele disse na live que ele sempre faz às quintas-feiras. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Tá? E foi feita uma prisão espetaculosa. Né? Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Mas que a justiça, eu digo, siga o teu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. Né? E, tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, eu acredito, o comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então, esse é o quadro. Da minha parte, está encerrado aí o caso Queiroz. E olha, a Câmara dos Deputados decidiu adiar nesta quarta-feira a análise daquele projeto de lei proposto pelo governo lá em 2019 ainda, que altera regras previstas do Código de Trânsito. Para analisar esse projeto, converso agora com Alisson Coimbra de Souza Carvalho, médico e especialista em medicina do tráfego. Obrigado pela participação aqui conosco, Alisson. Esse projeto foi apresentado, como a gente viu, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ele que levou no Congresso, mas o projeto que está sendo votado que vai ser votado pelos deputados, sofreu algumas alterações, correto? Sim, boa noite a todos, espectadores. Estamos aqui diretamente da Câmara dos Deputados. É um projeto que vem há quase 9 meses em uma discussão de uma comissão especial. O governo federal apresentou esse projeto ainda em junho do ano passado. E é um tema que envolve segurança, família, saúde, vida, qualificação profissional. E foi notória a participação de inúmeros deputados com a apresentação de emendas que incorporaram e deram muita solidez a esse texto que vai ser apresentado pelo relator Juscelino Filho. Uma das alterações foi, inclusive, a mais polêmica, foi a questão da cadeirinha, que lá atrás, quando foi apresentado, não ia necessariamente ser punido com multa, mas isso foi alterado no projeto, né? Ou seja, a cadeirinha volta e com multa pesada. Sim, o artigo 64 do projeto original do governo federal previa que fosse somente uma penalidade que não fosse com multa com perda de pontos, só uma advertência. E abro um parênteses para explicar que, infelizmente, no Brasil, acidentes de trânsito são a maior causa de morte de crianças de 0 a 14 anos. Cabe ao motorista o cuidado de todos, e a preservação da segurança de todos os ocupantes. Graças a Deus, as entidades científicas se posicionaram, a sociedade civil e os parlamentares foram unânimes em entender que a criança é primordial dentro de um veículo. A sua estrutura óssea não suporta acidentes, ou seja, não é o momento de conceder aos pais essa permissão, porque a criança também tem o direito de escolher por ela. Quando ela for grande, realmente ela não vai querer ter sido transportada por essa maneira irregular. Alisson, outra questão que fala-se bastante sobre esse novo código, essas alterações, é sobre as multas. Antes tinha a história de até 40 pontos, não, menos. Como é que ficou isso no texto? Sim, foi mais um grande ganho do deputado Juscelino Filho, que acatou várias emendas apresentadas, que fez um escalonamento, que beneficia, sim, o bom motorista. Porque o grande problema da questão do aumento dessa tolerância de pontuação era passar uma mensagem falsa de estímulo aos infratores. Então, ele escalonou em 20, 30 e 40 pontos. Você pode atingir 20 pontos, mas tendo 2 infrações gravíssimas. Você pode atingir 30 pontos, tendo somente uma infração gravíssima e 40 pontos sem nenhuma alteração gravíssima. E uma novidade que nos surpreendeu muito foi o atendimento aos motoristas profissionais. O fato de você ter na sua CNH o exercício de uma atividade remunerada, ônibus, caminhões, motofretistas, táxis, automaticamente já isenta o aspecto da infração. Ou seja, todo condutor que exerce atividade remunerada no Brasil vai poder atingir os 40 pontos, independentemente da natureza da infração. Isso é um prestígio para a classe trabalhadora que carrega o Brasil de norte a sul.
Alisson, quero agradecer demais a sua participação. Claro que a gente vai continuar acompanhando. Assim que ela for votada a proposta, a gente vai informar aqui no JR News. O que você achou dessas mudanças que a gente falou? Se você quiser, claro, acompanhar mais, a gente vai mostrar mais detalhes sobre as alterações. Mas do que a gente comentou aqui, o que você achou? Achou interessante? Achou ruim? Participa no Twitter, com a hashtag JR News, também no Facebook e no nosso WhatsApp. Na conclusão do julgamento sobre o inquérito das fake news, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a investigação é sim legal. 3 ministros apresentaram os votos nesta quinta. Apenas Marco Aurélio Mello argumentou que o inquérito não era válido, já que, para ele, o judiciário precisa ser provocado para poder atuar. Com isso, o placar foi de 10-1 pela validade da investigação que apura a disseminação de fake news e ameaças contra os ministros da Corte. Vamos chamar o Heródoto para conversar mais um pouco? Vamos falar de condomínio, porque andar com cachorro ou não em áreas comuns de prédios gera uma polêmica danada. Tanto que uma mulher foi multada por andar com o animal, mas reclamou na justiça e o Heródoto conta para a gente o resultado dessa ação. O Faísca pode andar aí no condomínio numa boa ou não? Olha, o Faísca não é bom que ele ande, não. Porque gato, você sabe que não dá para andar com ele na rua puxando por uma coleirinha. Mas eu até queria dizer para o pessoal, quando a gente colocou essa notícia, muita gente fez comentário aqui na nossa rede social, queria dizer o seguinte, o resumo sempre está no nosso Zap Zap, 942-128-782. A gente só manda se você, logicamente, pedir. Mas olha, Gustavo, essa história do condomínio é uma história curiosa pelo seguinte, porque hoje nós estamos vivendo o seguinte, há várias pessoas, de certa forma, colocando regras para o nosso dia a dia, também por causa da pandemia. Ou é a Presidência da República, ou é o Governo do Estado, ou é a Prefeitura, alguns prefeitos acham que são senhores feudais, e até síndico de prédio. Então, o que acontece? Ocorre o seguinte, você vê que em alguns prédios, as áreas comuns já estão sendo abertas. Outros prédios, as áreas comuns não estão sendo abertas. Por quê? Porque diz ainda por causa da epidemia do coronavírus. Então, um prédio é vizinho do outro, numa a quadra está aberta, no outra a quadra está fechada e por aí afora. E esse caso específico é o seguinte, havia na convenção do condomínio, olha lá, está escrito lá, não pode cachorro andar na área comum. Quando você tiver o cachorro, tem que pegar o cachorro no colo e atravessar a área comum com o cachorro no colo. Agora, Gustavo, você já imaginou um cachorro como a nossa colega, a Camila? A Camila tem um cachorro enorme. Você imagina como é que ela faria para pegar o cachorro dela e atravessar a área comum para poder levar, então, até a sua casa, até dar uma voltinha na rua. Não ia ser possível. Mas aí, veja só, aí entrou a justiça. Teve que ir na justiça para garantir que o cachorro pode andar e não precisa ser levado no colo. Agora, a pergunta é o seguinte, Gustavo. A nossa justiça já é lenta por uma série de motivos. Um deles é o seguinte, a quantidade de processos e de questões são irrelevantes. Essa, por exemplo, é uma questão irrelevante. Então, você precisa entrar na justiça para que o juiz dissesse, não, o cachorro pode andar. Mas é mais um flagrante aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de um lado, por causa do coronavírus, e do outro, porque nós achamos que qualquer coisinha, em vez da gente conversar, a gente vai lá e bate na porta da justiça e pede para que o magistrado decida. É isso aí. Complicada essa situação. Heródoto, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta. Eu lembro de um caso que ficou muito comum, que irmãos entraram na justiça por causa de um moletom. É um caso antigo. Por causa de um moletom, eles foram para a justiça, porque o irmão teria pegado o moletom que não era dele, que tinha chegado. E é isso que o Heródoto falou, né? A toda hora acionar a justiça e não resolver a situação entre as pessoas. Sempre buscar uma terceira pessoa para definir quem está certo ou quem está errado. Olha, pesquisadores analisam a evolução da pandemia e dividem os países em 3 grupos, conforme o sucesso das medidas adotadas para diminuir a propagação do coronavírus. Você vai ver esse assunto daqui a pouquinho aqui no JR News.
Uou, estamos mais uma vez no ar aqui nas redes sociais da Record News, claro, com a sua participação falando do Rio de Janeiro, o Alexandre, do Rio de Janeiro não, do futebol, o Alexandre de Porto Alegre falando, acho um péssimo momento para a volta do futebol. Na visão dele, isso é uma irresponsabilidade, pelo menos é o que diz o Alexandre. Valeu, Ale, forte abraço. Lino de Blumenau, concordo com o retorno do futebol e vou além. Acho que deveriam dar oportunidade de presença de público, mas claro, tomando os cuidados. Tá aí, o Lino tem essa opinião que muita gente, claro, vai discordar, mas aqui o espaço é aberto a todos para a participação. Lino, obrigado, forte abraço. Vamos até Natal com a Nilce. A Nilce diz o seguinte, sim, o país precisa voltar a funcionar, é só seguir as medidas de prevenção da forma correta e não ter público, que é o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, nessa volta ao futebol, Flamengo e Bangu, 0-0, primeiro tempo, jogo sendo realizado no Maracanã com portões fechados. Nilson, forte abraço para você também. O José de Itabi, Sergipe, diz, não, de maneira alguma, não podemos aceitar que o futebol retorne no meio da pandemia. Essa é a opinião do José. Zé, forte abraço, hein? Um grande abraço. Jair, de Juiz de Fora, acredito que tomando todos os cuidados, todas as atividades deveriam ser retomadas. Essa é a opinião do Jair. Valeu, Jair. Um grande abraço para você também. Fernando de Fernandópolis. Se fizerem como na Europa, com portões fechados, transmissão pela TV, seria uma forma de dar esperança e entretenimento para o povo que está, muitos ainda no home office, ali presos em casa, principalmente as pessoas que são do grupo de risco, né? Obrigado pela participação. Vamos para a participação no Face. A Ivânia falando sobre a rachadinha que ocorre em todo o país e é uma investigação grande, a gente mostrou o caso envolvendo o Queiroz, mas é uma investigação que tem vários nomes e movimentações financeiras, não só envolvendo o hoje senador Flávio Bolsonaro. Toninha Silva dando uma boa noite, ela falando dos condomínios. Penso que os condomínios deveriam permitir andar em área comum desde que de pequeno porte, os animaizinhos, os cachorrinhos. E o dono recolhe as fezes caso aconteça. E tem que recolher, né? É um absurdo quem deixa ali as necessidades do cachorrinho, não só no condomínio, mas na rua também, né? É um absurdo. A Marlene Piso diz, eu não tenho animal de estimação e moro em um grande condomínio. Aqui muitas pessoas têm pets. Eu gosto dos pets, mas não quero ter um. Dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Por isso que é sempre importante quem vai atrás de um pet, seja adotando ou comprando uma raça específica, tem que saber que dá trabalho. A Marlene diz que assiste todos os seus jornais. Valeu pela 10 segundos? 10 segundos eu já volto. Tchau. JR News de volta para falar que aposentados do INSS que receberam auxílio emergencial não vão precisar devolver as parcelas não, viu? Os pagamentos de R$ 600 do auxílio recebido por pessoas que estão na fila de espera por benefícios do INSS não serão descontados de aposentadorias, pensões ou auxílios que vierem a ser liberados. De acordo com o INSS, o desconto não pode ocorrer porque não há previsão legal. O segurado que começar a receber um benefício do INSS enquanto também está ganhando a ajuda emergencial, possivelmente vai ter o cancelamento nas parcelas futuras do auxílio. O Conselho Nacional de Saúde aprovou o uso da homeopatia, acupuntura, fitoterapia, florais e reiki no tratamento do coronavírus. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o médico Marcos Pai, que é diretor de marketing do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. É claro que todo assunto que tem relação ao coronavírus e o tratamento chama muita atenção. Então, eu já queria saber do senhor como é que esse tratamento, como é que a acupuntura pode ajudar pessoas que, infelizmente, contraíram o coronavírus. Olá, Gustavo, boa noite. É uma questão muito interessante, né? É importante lembrar que a acupuntura é um tratamento complementar e não é um tratamento principal, né? Ela não trata, digamos, os sintomas do coronavírus, mas a gente pode usá-la para complementar muitas vezes a recuperação, a reabilitação da pessoa e também os fatores secundários, né? Porque muitos pacientes acabam vivendo com incertezas, ansiedade, insônia, acabam tendo outras questões que podem comprometer a evolução do quadro dele, né? Então, nesses casos, a acupuntura pode ser um tratamento interessante para essas pessoas.
Doutor, uma pergunta. Claro que a preocupação é também com a equipe médica que atende pessoas com coronavírus. No caso da acupuntura, há um risco também para o médico nesse tratamento de contato direto com o paciente? Tem protocolos a serem seguidos? Isso, existem diversos protocolos, inclusive o Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo liberou semana passada um guia de orientações de maneiras simples da gente tentar fazer no consultório, seguindo orientações do Ministério da Saúde para minimizar riscos de infecções. É claro, a gente não vai fazer no hospital com o paciente internado, com o paciente na UTI em estado grave. Mas, por exemplo, no consultório, para pacientes que estão se recuperando ou que já tiveram a melhora, a cura da infecção, muitas vezes o paciente ficou um tempão internado ou ficou muito tempo parado, teve da perda de massa muscular. A gente segue alguns protocolos, desde usar máscara, protetores faciais, luva, caprichar na limpeza antes e logo após o atendimento, melhorar a circulação da sala para minimizar qualquer risco de infecção. Você tocou num ponto interessante, né? Pouca gente sabe, mas quem acaba sendo internado, fica um longo período internado por causa da Covid-19, passa por entubamento, a volta para a vida normal é muito mais complicada, né? A acupuntura pode ajudar esses pacientes que passaram esse longo período, que perderam massa muscular, assim como uma boa fisioterapia, a acupuntura pode ajudar também a recuperação física desse paciente? Isso, a gente recebeu muitos relatos e muitos estudos, por exemplo, feitos na China, que os pacientes ficam internados por 2, 3 semanas, né? Ficam fazendo pouca mobilidade, não saem do leito. E quando sai no hospital, chega a perder 10, 15% da massa muscular. Então tem uma dificuldade importante para andar, para voltar a ter tarefa diária. Como o Covid afeta muito a capacidade pulmonar também, então se sua capacidade musculoesquelética está abaixo, a sua recuperação pode ser muito mais complicada e demorada. Então muitos evoluem com dor nas costas, dor nas pernas. Nesse caso, a gente pode fazer um tratamento de acupuntura, claro, junto de exercício, para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Doutor Marcos, quero agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre algo que pode auxiliar e muito, principalmente, claro, os pacientes, mas outras pessoas que também se interessam pela acupuntura. A gente, claro, essa entrevista daqui a pouquinho vai estar também no nosso YouTube, youtube.com/recordnews. Se você está vendo aí na tela já o QR Code, para você acessar a nossa página. Se você apontar a câmera do seu celular, já vai direto para a nossa página no YouTube, ou seja, se você tiver que sair por alguma emergência da sua casa, pode acompanhar a gente também pelo celular. O que levou à prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi a suspeita de rachadinha. O crime é relativamente novo para a população brasileira, começou a ouvir bastante esse termo. Mas agora você entende como funciona essa rachadinha na nossa reportagem. A rachadinha acontece quando um servidor público ou um funcionário terceirizado dos governos federal, estadual ou municipal repassa uma parte do salário para políticos e assessores parlamentares. A rachadinha se aproxima de outro crime, a contratação de funcionários fantasma. Neste caso, uma pessoa é nomeada para um determinado cargo, mas tem um detalhe. Ela não vai desempenhar de fato a função para a qual foi contratada e só repassa os vencimentos ao político. No caso da rachadinha, porém, o funcionário realiza atividades do cargo. Geralmente, essa prática está ligada a alguém que procura emprego desesperadamente e se sujeita a repassar parte dos vencimentos a quem o contrata. No caso, um agente público ou um assessor. Foi o caso da vereadora Kátia Dietrich, que foi condenada a mais de 5 anos de prisão pela Justiça de Curitiba e perdeu o mandato. Segundo as investigações, a vereadora exigiu uma parte do salário dos funcionários. Se eles se recusassem a repassar o dinheiro, eram demitidos. Segundo a decisão, a vereadora agiu com culpabilidade acima do normal, tendo em vista se tratar de vereadora eleita para exercer a sua função pública, pautada no interesse público e no respeito às leis. O que, no caso, não aconteceu. Sendo 3 previstos para o município de Curitiba. Você já sabe o que é a rachadinha. Nosso papel aqui, é claro, sempre trazer informação para vocês. Vamos chamar o Heródoto mais uma vez? A gente vai conversar com o professor sobre uma fábrica nacional de vacinas que está sendo construída há alguns anos. O Heródoto vai contar para a gente há quanto tempo e quando começou a construção dessa fábrica de vacina, Heródoto?
Olha, há pouco tempo, Gustavo, há pouco tempo. Há 31 anos. Ela começou em 1989. E o que me chama a atenção é que é de uma fundação chamada Ataulfo Paiva. Bom, deve ser uma coisa, vamos dizer assim, deve ser uma coisa particular, né? E a gente não tem nada a ver com isso. Tem, sabe por quê? Porque nós investimos mais de 40 milhões nessa história dessa tal nova fábrica que deveria estar pronta lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Agora você vê, é dinheiro público colocado aí. Está mais ou menos uma média de uns 4 milhões de reais por ano que a gente vai colocando lá. E essa história é uma história que foi levantada, eu preciso dar crédito para ela, para a BBC Brasil, vou mostrar inclusive aqui no nosso primeiro painel, né? Essa é a fonte, é a BBC Brasil. Então começou em 1889 e levou, eu arredondei para 42 milhões, então são 10 anos, são 4 milhões e 200. Da onde saiu isso? Do nosso bolso. Agora o que chama a atenção é o seguinte, a vacina chamada BCG, está ali em cima, em vermelhinho, é aquela vacina contra a tuberculose. Aliás, é a primeira vacina que o ser humano toma quando nasce. Todo mundo, no Brasil, todo mundo, recebe a vacina BCG já depois de nascer. E a fundação era a tal da fornecedora. Para isso, ela quis fazer a fábrica, fez acordo então aí com o Ministério da Saúde. Você imagina, 31 anos, passaram dezenas de ministros da saúde pondo grana aí. Outra informação importante, já que mexe com o nosso bolso também, Gustavo, que é o seguinte, veja lá. Bom, e aí? A fábrica está em Duque de Caxias, está pronta não? Quanto tempo vai levar para essa fábrica ficar pronta? Segundo a Fundação, a previsão de inauguração é para daqui 12 meses. Então, em vez de ficar pronta em 31 anos, ela vai ficar pronta em 32 anos. A situação foi tão grave em relação a essa fábrica, foi o seguinte, eles não só receberam dinheiro a fundo perdido do Ministério da Saúde, como eles precisaram pedir uma graninha a mais para terminar a fábrica. Vamos ver de onde veio essa grana aí, olha. A grana acabou saindo do nosso querido BNDES. Lembra da caixa preta do BNDES? Pois é, olha aí. Pegou um empréstimo lá em 2011, no valor de quase 6 milhões de reais. Está pagando? Diz que eles estão tendo condição, alguma coisa foi paga, mas o fato é o seguinte, quando você pega a grana do BNDES, o juro é baixo, porque somos nós que subsidiamos os juros baixos das pessoas que pegam grana lá do BNDES. Diz, bom, pelo menos o pessoal está fornecendo uma vacina importante para a população brasileira. Negativo. Por que razão? Porque a Anvisa fez uma vigilância lá e a Anvisa descobriu o seguinte, descobriu que a fábrica não tem condições de produzir a tal vacina. Por esse motivo, a vacina, a fábrica teve interditada, só para você ter uma ideia, porque a vacina não era de boa qualidade, de 2016 a 2019. Bom, mas e aí? Então, durante 3 anos, as crianças brasileiras que nasceram não foram vacinadas contra a tuberculose, contra o BCG? Não. O que acontece, nós tivemos que recorrer a um país que é um dos grandes fabricantes de remédio no mundo inteiro. Vou mostrar até a bandeirinha dele aí para a gente identificar na hora. Quer ver? Vamos dar uma viradinha no nosso quadro para a gente ver da onde a gente está importando. Temos condição de virar? Bom, o país que nós estamos colocando, Gustavo, é a Índia. Então as vacinas vêm da Índia. Aliás, tem uma empresa agora na Índia, uma empresa indiana, que fazendo uma parceria para fabricar tais vacinas no Brasil. Então nós temos a fábrica, nós pusemos grana, é necessário e a coisa não andou para frente. Agora pergunta o seguinte, e aí? Quem é que vai devolver essa grana? Quando vai devolver? Será que não tem lá nessa fundação diretor, presidente, diretor financeiro? Deve ter. Nós esperamos que o Ministério Público dê uma passada por lá. Boa, Heródoto. Obrigado pela participação. Tenha uma ótima noite. Até amanhã. Até amanhã. Olha, você sabia que dependendo da forma como você dá descarga na privada, o coronavírus pode se espalhar com mais facilidade pelo banheiro? Pois é, essa é uma conclusão de uma universidade chinesa que você vai entender no próximo bloco. Eu espero você.
Estamos no ar com mais a sua participação. Primeiro eu vou lá no hashtag JR News, que tinha a participação do Moisés César, que falou: sim, apoia a volta do futebol no Brasil. Ele é de Recife, torcedor do Náutico. Boa, torcedor do Náutico. Ele está afim da volta, sim, do futebol. Está registrado aqui. Vamos para a tela no WhatsApp. Erenildo, de São Paulo, capital. Não é um bom momento. É melhor voltar só depois que descobrirem a vacina. Então tá aí a participação do Erenildo. É bom lembrar que a vacina ainda tende a demorar, né? Mas a expectativa de muitos profissionais da saúde, da OMS, é conseguir vacinar já nesse ano. Mas a gente, claro, fica na torcida e fica te informando. Gunnar, de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, qualquer momento é ótimo para a volta. Mas durante a pandemia, que seja apenas transmitindo pela mídia e com arquibancadas vazias, que é o que está acontecendo lá no Maracanã. Enquanto isso, 0-0 entre Bangu e Flamengo, o jogo que dá o pontapé para a volta do futebol brasileiro no Rio de Janeiro. Valeu, Gunnar. Forte abraço. Joselito, de Floripa, com certeza, as coisas já estão voltando ao normal, se cuidando, não tem problema, pelo menos é o que acha o Joselito. Joselito, está registrada aqui a sua participação. Wilson, de Lençóis Paulista. Todas as áreas que não fazem parte da zona de risco devem voltar suas atividades, pelo menos é a opinião do Wilson, que é do interior de São Paulo. Um forte abraço. Rose, de Campinas, diz: não é um bom momento. Acho que esse povo não entende que estamos em uma pandemia. Rose brava. Obrigado pela participação, Rose. Vou mandar um abraço também para a querida Carolina Aragão, que está acompanhando, me mandou foto, que está acompanhando o JR News, me mandou foto lá no meu Instagram. Está sintonizada aqui. Um forte abraço para ela e para o marido, que sempre estão ligadinhos com a gente na Record News. Eu vou no Facebook, eu ainda tenho quanto tempo, meus queridos? 1 minuto? Então 1 minuto dá para mandar um abraço mais uma vez para a Marlene, que ela está sentindo falta das corridas automobilísticas. Está registrado aqui. A Toninha diz que não vai ter cadeia para tanto político que fazem ou fizeram rachadinhas. É lavagem de dinheiro, então devem prender todos. Está aí a Toninha Silva, que ela que também é super fã, registrada aqui a sua opinião. Infelizmente a gente tem um sério problema, né, com a nossa classe política, mas claro que a gente tem que ficar de olhos abertos. 30 segundos? Eu queria mandar mais um abraço. Aqui. Mais abraço também, peraí. Mais recentes aqui. Aqui, para a Ivânia, e o obrigado para Elisiane Faria, para o Jorge Godinho, para o Ramos Naldo e para todo mundo que está acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente volta na TV para falar do Abraham Weintraub, que deixou o Ministério da Saúde. Fica ligado. Não sai daí. Bom, outra grande notícia desta quinta-feira foi Abraham Weintraub, que deixou o Ministério da Educação nesta quinta. A decisão foi anunciada em um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Weintraub divulgou um vídeo de despedida ao lado do presidente. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo o bastão para um ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a saída do ministro. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. E busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estamos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Weintraub acumulou polêmicas, a principal delas com o Supremo Tribunal Federal, depois que veio a público o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgado por decisão do ministro Celso de Mello. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Mas a gota d'água foi no último domingo, quando Weintraub se reuniu com manifestantes na esplanada dos ministérios e reafirmou as declarações. Eu já falei com a minha opinião o que eu faria com o Como um dos últimos atos à frente do MEC, Abraham Weintraub revogou uma portaria da pasta que incentivava as universidades de todo o país
a adotar cotas para negros, índios e deficientes em programas de pós-graduação. O texto é de maio de 2016. Agora o governo deve optar por uma saída caseira. A ala ideológica defende a manutenção do trabalho que vinha sendo feito com a nomeação do secretário de Educação Carlos Nadalim para o cargo, ou Ilona Beck Esquirrazi, secretária de Educação Básica do MEC. E foi instalada hoje a comissão que vai analisar o pedido de impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel. Os deputados vão pedir provas dos órgãos estaduais e federais sobre as denúncias de desvios na área da saúde. Chico Machado, do PSD, será o presidente da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. O relator será o deputado Rodrigo Bacelar, do SDD. O critério é jurisdicional, então a gente tem que ter elencado ali o crime de responsabilidade na Lei 1079. O sinal verde para o processo foi no último dia 10, por videoconferência. Luiz Paulo Corrêa da Rocha foi um dos autores do pedido. Quando você tem 69 votos para abrir o procedimento, é sinal que você tem uma ampla maioria também para aprová-lo. Os deputados vão avaliar se o governador do Rio agiu com improbidade administrativa. Witzel foi alvo de operação da Polícia Federal e estaria envolvido em fraudes nas compras emergenciais, sem licitação, de equipamentos na área da saúde no combate à Covid-19. Agora, uma cópia do processo será encaminhada ao governador do Rio. Wilson Witzel terá até 10 sessões para se defender. Depois, a comissão vai se reunir mais 5 vezes para concluir o relatório. Vamos analisar profundamente as acusações que foram aprovadas, o projeto que foi aprovado com as acusações contra o senhor governador. Vamos ter total isenção, porque nós iremos aqui defender a população do estado do Rio de Janeiro. No final da tarde, o governador Wilson Witzel foi pessoalmente até a Assembleia Legislativa do Rio para dar andamento ao processo. E o governador Wilson Witzel informou que vai apresentar a defesa dele assim que tiver acesso ao processo e que respeita os parlamentares, a quem cabe fiscalizar os atos do Poder Executivo. O Congresso chileno aprovou medidas mais duras para aqueles que violarem as medidas sanitárias impostas pelas autoridades. Os parlamentares determinaram que se uma pessoa que sabe que está infectada não respeitar o isolamento, ela corre o risco de pegar 5 anos de prisão, além de multas. Quem realizar eventos e festas também será punido e a pena pode chegar a 3 anos. As medidas têm como objetivo conter a propagação do coronavírus. Pesquisadores analisam a evolução da pandemia e dividem os países em 3 grupos conforme o sucesso das medidas adotadas para diminuir a propagação do coronavírus. O site endcoronavírus.org é abastecido por cerca de 4.000 cientistas de todo o mundo. Os pesquisadores monitoram a evolução da Covid-19 e dividem os países em 3 grupos. Para conter o coronavírus, os novos casos diários precisam chegar a 0, segundo os especialistas responsáveis por agrupar os dados. Os países que já chegaram nesse ponto ou estão muito perto disso são classificados com a cor verde. Eles são chamados de países que estão vencendo o coronavírus. Um exemplo amplamente conhecido é a Nova Zelândia, que chegou a ter 25 dias sem novos registros. Desde a última segunda-feira, foram 3 casos confirmados, todos eles importados, ou seja, contraído fora do território neozelandês. Thank you, New Zealand. Outro exemplo, desta vez mais próximo da realidade brasileira, é o Uruguai. No fim de maio, o país declarou ter controlado a pandemia. Com novos casos na fronteira com o Brasil, os uruguaios estão em alerta e podem restringir a circulação. Já o amarelo é usado para classificar os países que podem vencer o coronavírus em curto prazo. A França é um desses que estão quase lá. Todo o país está na fase verde, com fraca circulação do vírus. Os suíços também estão nesse grupo. Eles dizem ter controlado o coronavírus e já reabriram as fronteiras para os vizinhos europeus.
No entanto, os pesquisadores ainda não concluíram que o país pode ser considerado vencedor. Por fim, os países que precisam tomar uma atitude são classificados com a cor vermelha, seja porque, na visão dos cientistas, eles estão no caminho errado, seja pela constância dos novos registros. É o caso do Brasil, infelizmente. Entre todos do grupo, é o país que mais tem confirmações diárias. Os Estados Unidos, donos dos maiores números de mortes e casos, estão com a mesma classificação. E São Paulo bateu recorde de passageiros nos ônibus na quarentena. Na última segunda-feira, 3.500.000 pessoas foram transportadas pelas linhas de ônibus da capital paulista. Isso representa 10% a mais do que o mesmo dia da semana anterior. O aumento coincide, obviamente, com a reabertura de parte do comércio em horários especiais. Olha só mais essa, um estudo de uma universidade chinesa apontou que dar descarga sem abaixar a tampa do vaso sanitário pode espalhar gotículas com coronavírus. Pois é, os cientistas alertam que a descarga gera uma nuvem que se ergue para cima e para fora da privada, como você vê aí na explicação, na ilustração. Eles também explicaram que essa situação é preocupante porque estudos indicam que há a possibilidade de que o vírus esteja presente nas fezes das pessoas doentes. Assim, ao dar a descarga com a tampa levantada, o ambiente pode ficar contaminado e infectar o próximo usuário. E eles reforçam que, por isso, há necessidade de reforçar a limpeza em banheiros públicos, que podem se tornar grandes focos de transmissão do coronavírus. O sargento Adriano, preso nesta quarta-feira por suspeita de ter executado o adolescente Guilherme em São Paulo, não falou no primeiro depoimento à polícia. A defesa dele segue negando o crime. O diretor do Departamento de Homicídios diz ter certeza. É uma milícia. Quer dizer, ele quis dar um recado para a região que quem entrasse no seu domínio ia ser morto, executado, independente de quem seja. O delegado fala do sargento da Polícia Militar, Adriano Fernandes de Campos, preso ontem, suspeito de matar o adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Os investigadores passaram o dia analisando novas câmeras de vigilância da Vila Clara, zona sul de São Paulo, bairro onde Guilherme morava e foi abordado. Os policiais agora querem identificar este homem. Ele aparece olhando para a rua e abaixando para pegar algo no chão. A polícia tem 3 suspeitas: um porteiro do galpão, um funcionário da empresa de segurança do sargento Adriano ou um outro policial militar que estava de folga. Adriano é este homem que está à paisana, próximo à casa onde Guilherme morava. Ele segura um objeto semelhante a uma arma em frente à viela onde o adolescente foi visto pela última vez. Ele não tem participação alguma nesse crime. Então, assim que o DHPP juntar ao inquérito todos os elementos da investigação, o sargento Adriano vai se manifestar. A empresa de segurança do sargento presta serviço de vigilância neste galpão. Segundo as investigações, o local foi roubado no domingo. Adriano teria dito que resolveria o crime por conta própria e confundiu Guilherme com um dos assaltantes. Hoje, uma nova testemunha prestou depoimento aqui no Departamento de Homicídios. Uma mulher que mora perto do local onde o corpo de Guilherme foi encontrado. Ela disse que ouviu 2 tiros às 2h12 da manhã, 20 minutos depois do desaparecimento do jovem na porta de casa. Para a polícia, isso mostra que o objetivo do PM sempre foi matar o menino. Que ele foi levado para ser executado. Se eles quisessem dar apenas um corretivo nele, como diz na gíria, um presta atenção, teriam dado em outro local. Ele foi levado para aquela localidade, que é uma localidade erma, foi vítima de 2 disparos e abandonado por ali. E nesta quinta-feira, Manaus retomou os sepultamentos individuais depois que o número de enterros, que chegou a ultrapassar 100 por dia durante a pandemia, voltou a se estabilizar. Quinta-feira, mais 1.189 casos de pessoas infectadas pela Covid-19, totalizando 60.736 casos de pessoas infectadas pela doença. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. O boletim informa ainda que foram confirmados mais 26 óbitos pela doença.
Desses, 11 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.605 o total de mortes. Ao todo, 49.178 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Com a queda no número de enterros diários, o cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus, suspendeu o sistema de enterros em valas comuns e retornou o sepultamento em covas individuais. O sistema de valas comuns, chamado pela Prefeitura do município de Trincheiras, era realizado desde o dia 21 de abril, quando o aumento da demanda saltou de uma média de 30 a 100 enterros diários. E o Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record e tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.